Boa noite a todos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, o estudo sobre a doutrina espírita e continuando o estudo do Livro dos Espíritos aqui no nosso canal Espiritismo, Kardec e Jesus, é o nome do nosso canal. Então, Kardec faz muitas perguntas aos espíritos e uma pergunta muito interessante é em relação às chamadas simpatias, né? As nossas simpatias que temos, os espíritos têm relações simpáticas uns com os outros. Então, Kardec pergunta na questão 291, além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Ou seja, no plano espiritual, os espíritos, evidentemente, além da simpatia que têm por aqueles que pensam igual, por aqueles que têm o mesmo ideal, isso acontece na Terra também. Além dessa afeição natural, de acordo com os objetivos, existem afeições particulares no mundo espiritual. Os espíritos se ligam, têm uma simpatia mais específica por determinados outros espíritos? Kardec pergunta. Então, os espíritos respondem, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros. O laço que une um espírito a outro espírito é um laço mais poderoso. Quando carentes de corpo material, por que então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões? E que deveria isso, vicissitude das paixões? Porque às vezes uma pessoa se liga a outra afetivamente. Não precisa ser sempre essa questão de relacionamento sexual, não é só isso. É a questão realmente de uma simpatia, de uma amizade, não é? E na Terra, as simpatias, as afeições, às vezes, elas estão muito sujeitas às paixões. Um desentendimento, por uma vaidade, um ciúme doentio, não é? Uma incompreensão, uma intolerância, às vezes acabam por separar pessoas que eram simpáticas, pessoas que tinham uma afeição. Ou seja, entre os espíritos, essas afeições não estão mais sujeitas às paixões, como ele fala aqui, as vicissitudes das paixões. Outra questão, Kardec propõe: alimentam ódio entre si os espíritos? Um espírito no plano espiritual, um espírito pode ter ódio do outro? Resposta: só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Esses espíritos ainda muito atrasados, maldosos, né? Não é porque o espírito é inferior que ele seja mau, de jeito nenhum. Mas muitos espíritos inferiores, imperfeitos, eles são maus também. Entre esses há ódios. E são esses espíritos que, através de processos obsessivos ou a partir de perturbações espirituais, eles inspiram a animosidade entre as pessoas. É claro que, evidentemente, já surge essa animosidade sem auxílio dos espíritos, isso é verdade. Mas eles também têm essa participação muito importante. Questão 293. Conservarão ressentimentos um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? Por exemplo, duas pessoas que se detestavam, que eram inimigos quando encarnados, quando vão para o mundo espiritual, elas ainda são inimigos? A resposta: não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueriu o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam. Enquanto o espírito ainda não se purifica, ele ainda tem uma certa animosidade por outra pessoa que ele não gostava na Terra. Mas conforme o normal, o espírito naturalmente, ele perde essa animosidade, porque reconhece que isso era tão bobo, era tão tolo. Não existe motivo real para odiar alguém. Não existe. Nós achamos que existe porque nós guardamos ódio, ressentimento, né? Nós não perdoamos, mas isso não é um motivo real. Isso são apenas o resultado de nossas paixões, de nossas vaidades. E completando a pergunta, a resposta: se foi unicamente o interesse material que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Se foi um negócio mal feito, se foi um comércio que deu errado, evidentemente que no plano espiritual, mesmo que eles sejam atrasados, ele não vai mais se preocupar
porque não há venda mais nenhuma, não há comércio nenhum, eles estão no plano espiritual. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam um dos outros com prazer. Então, às vezes, mesmo o espírito sendo imperfeito, quando percebe que aquelas bobeiras, aquelas coisas tolas aqui da Terra, coisas materiais, eles deixam para lá. Né? Questão 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Né? Se um fez o mal contra o outro, é um obstáculo para que reine simpatia entre eles? E os espíritos respondem: essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Claro, né? Você encontra uma pessoa que prejudicou você aqui na Terra, se prejudicavam mutuamente, não tem simpatia nenhuma, e isso induz que se afastem quando estão no plano espiritual. Outra questão: que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? E se nós prejudicamos alguém, fizemos mal para alguém? Qual é o sentimento que essa pessoa tem quando está no mundo espiritual e quando nós estamos junto dessa pessoa? E a resposta: como Deus perdoa segundo o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste e vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. É interessante essa palavra, castigo. Ela é afirmada muitas vezes na codificação. Então, Kardec fala assim que os espíritos podem permanecer inimigos, né? Pode levar essa animosidade para o mundo espiritual e podem, que são imperfeitos, claro, são atrasados, e essa animosidade, esse ódio, ele pode se passar para outras encarnações, né? Quando eles retornarem, eles podem retornar juntos, e isso acontece com uma determinada frequência. Então, a resposta dos espíritos, no final: Deus pode permitir que assim seja por castigo. Né? A gente fala: mas no espiritismo não tem castigo. E tem. Toda hora na codificação tem. É preciso que se entenda o que é castigo. Nós já comentamos aqui no vídeo anterior. Castigo, reiterando, porque as pessoas realmente não assistiram todos os vídeos, ou podem esquecer. Mas castigo, o que não é primeiro castigo? O castigo não é vingança. O castigo não é uma pirraça. O castigo não é o resultado do ódio. O castigo é, sim, uma correção. Um professor, por exemplo, a gente tira uma nota ruim na prova de matemática, por exemplo, né, que é o exemplo mais clássico. Né? A prova vale 10, ele lhe dá 2, ele dá 0, me dá 3. É um castigo. Isso é o significado do castigo. Poderia não ter nada, o professor poderia dizer: não, você foi mal, não, tudo bem, foi mal na prova e não tem nada demais. É só para dizer que você foi mal, mas não tem nada não, você vai passar de ano tranquilo, não tem nenhuma consequência. Não é assim. No plano espiritual existe processo expiatório, são castigos. Essa ação que nós percebemos como desagradável, porque de fato essa repressão ao mal é um castigo. Ela é necessária ao nosso processo de educação. Quanto mais duro o espírito, menos ele se corrige através da compreensão, através do afeto, através do perdão. Então existem muitos mecanismos para a correção. Um deles é esse chamado castigo. Então castigo é algo desagradável que é imposto por Deus para que o espírito se corrija, para a própria felicidade do ser. É que nós somos muito vaidosos, nós somos muito assim, senhores de si, e acreditamos que bom é apenas aquilo que agrada. A gente acha assim que o que é bom? Aquilo que é agradável. Tudo que eu desejar, tudo que eu sonhar, né, meus objetivos de vida, isso tudo é bom, isso tudo é certo. Tudo aquilo que eu achar que não gosto, que eu não gostar mesmo, que eu não quiser, isso é ruim. Não é verdade? Uma coisa pode ser ruim e pode ser excelente para o nosso progresso moral, para o nosso progresso intelectual, né? Para a nossa própria felicidade. Então é por isso que nós estranhamos a palavra castigo, porque nós achamos que castigo é vingança, né? E não é. Pode ser da nossa parte: eu vou castigar você, a gente fala: você fez a coisa errada, eu vou castigar você. Isso aí é vingança, né? Isso não é um tipo de castigo induzido, pensado como vingança. Isso é indevido.
Mas quando nós sofremos uma reprimenda, quando nós sofremos um resultado assim, doloroso por parte das leis de Deus, por parte da divindade, né? Porque quem fez as leis de Deus é Deus mesmo, como o próprio nome sugere, né? Leis de Deus, quem fez? Deus, é claro. Então, foi Deus mesmo. Não é outra pessoa que fez. Poderia não existir leis nenhuma, poderia não haver processo expiatório, poderia não haver prova, poderia não haver nada. Mas Deus fez assim, né? O Kardec perguntou aos espíritos, né? E os espíritos disseram, pô, pergunte a Deus por que quis estas leis, porque fez essas e não outras leis. Mas ficai sabendo que tudo que Deus fez é bom e grandioso. É justo. É uma maneira de corrigir. Então a palavra castigo, ela se repete muito no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, né? Então, em vez de ficarmos negando o que a própria codificação fala, escreve bem claramente, é melhor que a gente entenda o que significa castigo. É bom, porque às vezes a gente fala uma coisa, ouve uma palestra, aí a pessoa vai ler aqui, fica confusa, mas está escrito aqui que Deus por castigo fez isso, por castigo fez aquilo, aí vê na Gênesis, vê no livro dos médicos, vem toda a codificação, e às vezes ouve na palestra que não existe isso no Espiritismo, quando a gente ouve aqui, lê bem claramente dentro da codificação. Então é melhor que a gente entenda o significado da palavra castigo para não confundir as pessoas e para o nosso próprio proveito, para a nossa própria percepção da realidade, das consequências de nossas atitudes. 200, outra questão. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? As afeições que um espírito tem pelo outro, né? É suscetível de se alterar? Não. A resposta dos espíritos, não. Por não estarem sujeitos a enganar-se, falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. As afeições entre os espíritos são verdadeiras. Porque não há mais hipocrisia, não há mais eu vou colocar você numa posição de destaque porque eu sou o seu amiguinho. Não existe isso no plano espiritual, né? Lá é onde o mérito se revela, ou nossa falta de mérito se revela da mesma forma. Então não há mais porque a hipocrisia no plano espiritual. A questão outra questão. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Né? A afeição, o carinho que uma pessoa tem pela outra, não é? Se Maria tinha um carinho por João, se João tinha um carinho por Maria, é um exemplo. Essa afeição permanece no plano espiritual? E os espíritos respondem, sem dúvida a resposta, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se existe uma verdadeira simpatia, sem dúvida isso permanece. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. Se gostava só porque tinha dinheiro, né? Não era uma afeição verdadeira. Ah, porque era linda, ah, porque era lindo. Isso acaba e no plano espiritual não tem mais, já acabou. Não era uma afeição verdadeira. Era apenas interesses, eram apenas aspectos materiais, né? Essa afeição não era uma afeição verdadeira. Era apenas uma afeição condicionada a dinheiro, a beleza, a status, a vaidade. São questões ligadas à matéria. E, claro que, desfazendo isso, acaba a afeição. Mas se a afeição era verdadeira, ela permanece no mundo espiritual. As afeições, continua a resposta, as afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Às vezes a pessoa fica com o outro só para não dar o braço a torcer, né? Fica feliz, eu não vou deixar para outra, não vou deixar para outra. Ou então fica junto porque financeiramente é bom, né? E outras questões aí de vaidades. Como não tem mais isso no plano espiritual, esses motivos se perdem, então as afeições, quando reais, elas realmente se fortalecem no plano espiritual, elas se perpetuam no plano dos espíritos. Outra questão muito interessante, questão 298. As almas que devem unir-se estão, desde suas origens,
predestinada a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, ou seja, sua alma gêmea, a que fatalmente um dia se reunirá. Né? Tem guardada lá uma alma para nós, a metade da nossa alma, que um dia nós nos ligaremos a essa alma, uma alma que foi criada só para nós, né? E nós somos criados só para ela, em algum lugar do mundo, seja onde for, do universo, que um dia se unirá com a gente. E os espíritos respondem não. Não há união particular e fatal de duas almas. Ou seja, há união, mas não é fatal. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Quando nós evoluímos espiritualmente, uma pessoa, um espírito que nós gostávamos muito, que gosta muito de nós, essa afeição é maior até. Ela não desaparece. Ela não desaparece. Então, se imaginar alma gêmea, algumas almas que nós gostamos muito, que nós amamos demais, muito realmente, então existe. E nesse sentido existe. Né? E quanto mais perfeito o espírito, mais existe isso. Né? Mais existe. Agora, se imaginar que a alma gêmea como que alguém que foi criado para nós, para a nossa alegria, e não existe. Isso não existe. A afeição existe, e é duradoura. Entre almas, claro que existe. É claro. Mas não nesse sentido de uma fatalidade, de alguém produzido, né? É a chave e a fechadura, né? Foi produzido no início dos tempos por Deus, para que um dia se unisse alguém especificamente. E isso não existe. Né? Mas a afeição, sim, entre duas almas, nesse sentido, a alma gêmea existe, nesse sentido. Né? E quanto mais bondoso, mais caridoso, mais evoluído, mais essa afeição é poderosa, mais essa afeição se perpetua na imortalidade ou na eternidade, a vida eterna, que é a vida do espírito. O espírito não morre, né? O espírito não desaparece. E os espíritos completam a pergunta: da discórdia nascem todos os males dos humanos, e da concórdia resulta a completa felicidade. A questão 298 é: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para determinar os espíritos simpáticos? E a resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Quer dizer, não é que não exista afeição, claro que existe, sobretudo entre os espíritos evoluídos. Né? Mas não é metade. É a minha metade que vai me completar. Não é. Não é. Isso não precisa. Você ama o outro, não é para que o outro se complete, mas porque você ama mesmo. É por exemplo. Né? A mãe ama seu filho. Por quê? Porque o filho completa? A mãe? Não completa nada. É por amor, por dedicação. E quanto mais os espíritos são perfeitos, quanto mais evoluem, mais as afeições são verdadeiras e mais elas persistem no plano espiritual. Mas elas permanecem no plano espiritual. O amor liga os seres entre si, não separa os seres. Quanto mais evoluídos, mais ligados estamos a determinados espíritos. Mas essa ligação não é uma ligação de posse, não é uma ligação de exclusividade, não é uma propriedade, o outro espírito não é nossa propriedade, não existe isso. Mas existe sim amor, um amor muito bom, um amor puro, um amor desinteressado, um amor grandioso. Entre dois espíritos. Existe, evidentemente. Outra questão. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre? Ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Ou seja, se alguém gosta, ama alguém, e esse alguém o ama também, eles vão estar unidos para sempre ou eles podem se separar? Então, os espíritos respondem: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Todos estão unidos. Né? Não só aqueles que se amam. Fala dos que atingiram a perfeição. Os que atingiram a perfeição, todos se amam uns aos outros. Né? Eu posso amar alguém e não ser amado. Mas entre os espíritos perfeitos, não. Todos amam uns aos outros. Né? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Ou seja, todos entre aspas. Falo dos que atingiram a perfeição nas esferas inferiores,
desde que o espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que ficaram abaixo. Quer dizer, espíritos que a gente adorava, a gente apaixonado na outra encarnação, há 500 anos, hoje, pode não representar nada. Porque nós estávamos muito iludidos, era muito apego, muita ilusão, né? O que a gente chama de amor era um amor, sim, mas era um amor mal conduzido, era um amor ainda imperfeito, um esboço de amor. Então, quando o espírito evolui, se o outro não evolui, ele vai perdendo aquela simpatia, aquela... Se nós amamos alguém, mas esse alguém vai para os mundos felizes, ele não vai ficar esperando milhares de anos, 100 mil anos, quem sabe mais, para que a gente os alcance, né? A afeição permanece, o amor permanece, mas às vezes, quando nós atingimos um certo grau de evolução, mas essas afeições lá de 10, 20 mil anos atrás, isso muitas vezes não permanece. Não permanece porque nós evoluímos moralmente, nós começamos a gostar de outras coisas, às vezes a gente valorizava alguém porque ele era um grande guerreiro que matava os outros inimigos. Agora nós não valorizamos mais isso, nós não temos mais motivo de admiração. Então, essas afeições se desfazem, né? Somente o amor verdadeiro, o desinteresse, o altruísmo, a fé, a esperança, quando estão unidos a essas virtudes, estas coisas permanecem. Estas coisas permanecem. Outra questão, a identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Ou seja, a simpatia que nos une a outro, ela é porque os sentimentos são parecidos, os nossos conhecimentos são parecidos, não é? O que acontece? E os espíritos respondem, na igualdade dos graus de elevação. Na igualdade dos graus de elevação. Se tem um grau de elevação parecido, isso gera simpatia. Isso gera simpatia. Não precisa pensar igual, ter os mesmos sentimentos exatamente, os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos, para sermos simpáticos uns aos outros. Mas a simpatia, sim, ela nasce dos graus parecidos de evolução, né? O mesmo grau evolutivo faz com que nós nos tornemos simpáticos àqueles outros espíritos. Quando éramos muito atrasados, gostávamos de espíritos muito atrasados. Agora que a gente está um pouquinho melhor, nós gostamos desses espíritos um pouco melhor, né? Nós temos simpatia, né? Então a simpatia tem o tamanho da nossa evolução. Nós teremos simpatia por pessoas parecidas, né? Não é parecidas em termos de pensamento, mesmo partido, nada disso, mas parecido no sentido de evolução espiritual, no mesmo grau evolutivo, ou no mesmo grau ou similar à evolução. A outra questão, podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são? Pessoas que se detestam podem no futuro se tornarem simpáticos? E os espíritos respondem, todos o serão. Um espírito que hoje está no esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se a que se acha tal outro espírito, e ainda mais depressa se dará o encontro dos dois. Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário, né? Olha que coisa interessante, né? Se a gente gosta muito de alguém que está evoluindo mais evoluído que a gente, uma forma de a gente encontrar mais rapidamente esse espírito é se ele que está mais evoluído estacionar, né? Porque se ele continuar evoluindo, vai ser mais difícil a corrida, né? Se ele vai habitar, logo vai habitar um mundo de regeneração, um mundo feliz, só se ele parar na evolução de estacionar, porque existe isso, o espírito estaciona e nós demos uma acelerada no nosso processo evolutivo, então, nesse caso, mais fácil é se encontrar. Mas no futuro todos se encontrarão, porque todos serão perfeitos, né? Todos se encontrarão. Mas uma forma de se encontrar rápido, um espírito que está mais evoluído, é que o mais evoluído fique meio estacionado na evolução, fique acomodado, e a gente, sei lá, por um estímulo, qualquer proposta da vontade, né? Quem sabe estimulado por esse espírito, nós comecemos a evoluir mais. É por isso que às vezes pessoas que são menos evoluídas que a gente, né? Elas podem ultrapassar a gente.
né? Se forem humildes, e nós podemos ficar estacionados. Então pode se dar realmente esse encontro, né, de espíritos de graus evolutivos que não são, né, parecidos, mas o encontro no final sempre se dá. No final todos seremos perfeitos. Então sempre vai se dar esse encontro de almas, de pessoas, de espíritos simpáticos, né? E ele se dá mais rápido se o espírito que é um pouco mais evoluído se estacionar e a gente conseguir atingir o mesmo patamar dele e começa a se tornar simpático às ideias dele e ele às ideias nossas, porque as nossas ideias começaram a ficar parecidas, os nossos sentimentos de amorosidade, os nossos sentimentos de ideal, fraternidade, a nossa inteligência, os nossos interesses ficam parecidos e isso é que gera realmente a simpatia entre os espíritos. Nós vamos ficando hoje por aqui para não estender muito o vídeo, não é? Mas é uma coisa interessante a simpatia entre os espíritos, né? A questão da alma gêmea, que pode existir ou não, a depender do significado que damos, não é? No sentido de almas, duas almas que foram criadas uma para a outra, isso não existe. Mas, sim, duas almas que se amam, duas almas que se respeitam, duas almas que se procuram, isso existe, normal. Isso é fruto logo do próprio ensinamento espírita, né? Então, nós precisamos entender melhor os conceitos e não devemos ficar brigando, né? Discutindo por palavras, né? Brigar nunca é bom, mas às vezes a gente entra em certas polêmicas, em certas questões que são mais palavras do que verdadeiro entendimento. Mas, se nós estudarmos a codificação e, sobretudo, se nós refletirmos, nós iremos resolver muitas questões e iremos favorecer o nosso progresso e o progresso daquele que nos rodeia. E que Jesus nos abençoe a todos e nos estimule ao estudo.